Sabe aquela investigação de uma suposta fraude aí na carteira de vacinação do Bolsonaro? Pois é, encontraram outra fraude nessa carteira. Quem vai explicar melhor pra gente isso é a de Ferrer, aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes disso, eu tenho que contar pra vocês que esse plantão aqui é um oferecimento da Fílmica. Fílmica que é uma plataforma de streaming de serviços cult, independente, que você pode assinar aí o plano anual deles para você, para dar para alguém, usando o cupom METEOROBR e ter 20% de desconto. Vai sair por apenas R$ 96 para ter um ano da Fílmica. O link tá aí na descrição, aqui embaixo, no comentário pinado. Agora sim, Adi, conta aí pra gente, o que tá acontecendo com o cartão de vacinação do Bolsonaro? Bom, para começar a explicar essa situação toda, eu tenho que contar para vocês que são duas investigações separadas. Acontece que havia apenas uma entrada ativa de vacinação, de dose de vacinação. Essa dose Jair Bolsonaro teria tomado em São Paulo. Tá? Essa investigação é a que o CGU soltou o relatório hoje, né, e decretou. É uma fraude. Jair Bolsonaro nunca esteve lá, não se vacinou, não tem entrada dele nos registros físicos. A enfermeira responsável também não sabia. E então, bota aí no ar pra gente a notinha do CGU. Não vou ler ela inteira, só pra gente ver, ó. CGU. Aí, CGU colheu vários depoimentos, tá? Também foi bater esses depoimentos com documentos e as coisas não faziam sentido. Inclusive, a enfermeira que teria aplicado uma vacinação nele, ela não estava no local e já tinha saído daquela unidade de saúde. Isso eles bateram com os documentos e tá correto. Aquela enfermeira não estava lá. O que faz o CGU entender que essa fraude foi feita online. E por que são duas investigações? Porque antes do início dessa investigação aí, né, em 2023, tinha duas entradas, tá? De duas doses. Essas doses teriam sido aplicadas no Rio de Janeiro. Essa investigação dessa segunda fraude, que teria acontecido depois dessa fraude do CGU, essa é que levou o Mauro Cid à prisão, à cadeia e que gerou toda a investigação. Então, o que nós temos? Em 2021, há uma entrada falsa, falsificada, tá? Dentro do sistema do Ministério da Saúde, que Jair Bolsonaro teria se vacinado em São Paulo. Essa entrada seguiu ativa. No final de 2022, tem aí as doses dele, da Laura Bolsonaro e da família do Mauro Cid, tá? Seria na mesma leva, no Rio de Janeiro. Essa investigação já tá mais à frente do que essa da CGU. Essa vacinação em São Paulo, o CGU entendeu que foi uma fraude, mas não identificou culpados. Por quê? Porque o sistema lá, todos os funcionários daquela unidade de saúde têm um login e a mesmo login e senha. Então não tem como saber quem foi que entrou lá e fez esse registro falso. É só por isso que essa investigação vai ser arquivada, porque não tem como saber de onde veio. Agora, a investigação das doses de vacina que levou o Mauro Cid à prisão, essa sim. Essa se sabe a autoria e se sabe de onde veio. Dentro do computador do próprio Palácio do Planalto, tá? E o Mauro Cid diz em delação que foi Jair Bolsonaro que pediu para ele fraudar. Isso a gente não sabe se foi comprovado já pelas investigações da Polícia Federal. Então a gente tem aí dois probleminhas, né? E pra gente relembrar a delação do Mauro Cid, bota o videozinho aí, é do dia 23 de outubro de 2023, quando vazou um pedaço da delação do Mauro Cid sobre aquela segunda investigação.
Tenente-coronel do Exército Mauro Cid diz em delação premiada que partiu de Jair Bolsonaro a ordem para a confecção de certificados falsos de vacinação. Essa informação foi divulgada ontem pelo UOL, citando 3 fontes que teriam acompanhado a negociação do acordo com o militar. O relato do ex-ajudante de ordens contraria a versão de que o político apresentou à Polícia Federal. Em maio, Bolsonaro afirmou que não conhecia nem orientou fraudes em cartões de vacinação para o uso dele ou de familiares. As investigações sobre a possível adulteração dos registros tiveram início com a descoberta de diálogos no telefone celular de Mauro Cid. As conversas mostravam como o militar teria acionado uma rede de contatos para a inserção dos dados falsos com o objetivo de burlar as exigências de países estrangeiros. Com essas informações, a Polícia Federal deflagrou em maio uma operação que levou à prisão do tenente-coronel, que foi solto em setembro. Ao UOL, o advogado Fábio Weingarten, que defende Bolsonaro, garantiu que o ex-presidente não pediu falsos certificados nem para si, nem para familiares. Bom, seria de uma ingenuidade absurda você acreditar que partiu de um assessor de ajudante de ordens, a iniciativa de cometer um crime envolvendo a filha de 10 anos de idade. Hoje tem 14 já, né? Mas na época com 12 anos de idade do presidente da República, né? Ô, presidente, fiz um presente pro senhor aqui. O quê? Eu fraudei o cartão de vacinação da sua filha, cometi um crime federal envolvendo o nome da tua filha. Não, acho genial. Pode até pausar, amiga. Eu acho genial essa defesa, porque não é só esse crime que foi cometido de surpresa pro Jair Bolsonaro. A gente tem as joias, né? A gente tem os pagamentos de dinheiro, de despesas da Michelle Bolsonaro e parentes. A gente tem o golpe surpresa, tudo foi uma grande surpresa, né? Então, realmente... Bolsonaro é um líder tão amado que as pessoas faziam de tudo pra ele, sem que ele soubesse, tudo surpresa. Cometiam graves crimes, né? Que grandes amigos, graves crimes em seu nome e em seu benefício, né? Que situação. E essa investigação, lembrando que é dessa investigação que surge todas as outras também, tá? Exatamente. Todas as outras, porque é através dessa falsificação acionada aí durante o governo Bolsonaro, inclusive, tá? Que começou a investigação, não foi depois, foi durante, porque a Polícia Federal achou uma inconsistência gravíssima. E outra, ele sempre falou que ele não tomou mesmo. Então, qualquer entrada de dose pode ser que seja fraude. Se ele mesmo afirmou diversas vezes em depoimentos à Polícia Federal, ele afirma publicamente, ele afirma em lives, ele faz postagens, sempre dizendo que ele nunca tomou vacina e a filha dele também não. Então, realmente fica um pouco difícil aí você dizer que foi um crime para você, de surpresa, que você não tinha a mínima ideia, né? Não é como se fosse, sei lá, você é presidente da República e encontraram um esquema de corrupção lá na secretaria do não sei o quê, do ministério lá no fundo. É diferente, porque realmente é muito mais difícil de chegar no presidente da República. Agora, em benefício próprio direto... Difícil. É complicado. E eu fico pensando que também é dessa investigação da carteira de vacinação que saiu o depoimento do Mauro Cid, né, a delação premiada, que acabou rendendo frutos para muitas outras coisas. Eu acho assim, tipo, até um pouco simbólico você pensar no Jair Bolsonaro, né, que é até difícil dizer o que ele fez de pior, mas eu não consigo deixar de pensar que a maneira com que foi manejada a pandemia foi o que veio de pior de Jair Bolsonaro, até pelo número de mortes que a gente teve. É até irônico que tanta informação sobre os vários esquemas no qual ele está envolvido, incluindo joia, tentativa de golpe, etc., veio por causa de uma fraude num cartão de vacinação. Pois é, e aí também é importante destacar porque a Polícia Federal poderia ter dito todas as entradas que tem aí do Bolsonaro é fraude a mando dele. E aí a gente vê que não, que realmente 2 entradas foram
Aquela que segue online, não. Aquela ali, aparentemente, não. Aparentemente, a gente não tem provas que digam que essa fraude tem relação com as outras, tá? Ou que foi a mando de Jair Bolsonaro. E o CGU pede arquivamento porque não tem como seguir essas investigações. A não ser que, dentro das investigações da Polícia Federal, eles tenham encontrado alguma coisa em relação a essa entrada. Mas o que a gente tem publicamente é que não, que são investigações completamente diferentes, né? Então, já cai um pouquinho também aquela narrativa de que a Polícia Federal tá pegando qualquer coisa aí para culpabilizar o Bolsonaro de XYZ. Não, ali realmente a mudança tem um IP, tá? Tem um IP. De onde que veio essa mudança, e veio de um computador do governo Bolsonaro. Então fica muito difícil mesmo ele argumentar que não tem. Mas, né? Se for pela defesa da surpresa, troque de amigos, assim, sei lá, troque de amigos. Perfeito, Adi. Muito obrigada. Vamos acompanhando aí os desenrolares dessas investigações. E tchau, tchau.